Fala galera, beleza? Eu tô aqui pra falar com vocês hoje sobre desenhos animados, mas eu não vou falar sobre esses desenhos animados que passam hoje na TV não. Eu vou falar sobre uns desenhos que passavam na minha infância e também não vou falar sobre os desenhos mais comuns. Se eu falasse de Thundercats, He-Man, Caverna do Dragão, Cavalo de Fogo, todos esses desenhos todo mundo lembra. Mas tinha alguns desenhos que eu assistia quando eu era criança que vira e mexe eu me pego conversando com alguém, a gente tá batendo papo falando sobre desenho, e eu cito alguns desenhos e as pessoas falam: nossa, mas que desenho é esse? Tá louco? Você assistia isso? Onde passava isso? Eu tenho certeza que esses desenhos existiam e passavam, eu assistia e gostava muito. Então é sobre esses desenhos que eu quero falar e eu quero ver quem lembra de todos eles. Beleza? Eu escolhi 5 desenhos para falar. São desenhos que já aconteceu esse negócio de eu comentar e as pessoas não saberem do que eu tô falando. Então, vamos lá. O primeiro desenho que eu vou falar é sobre a Liga dos Mutantes. Não sei se vocês lembram desse desenho, ele era um desenho meio obscuro, tinha um negócio meio macabro. A história era a seguinte: tava tendo um jogo de futebol americano, se eu não me engano, e aí saiu um vapor tóxico do campo e todos os jogadores, todo mundo que estava lá, virava mutante. E aí esses mutantes acabavam se organizando para fazer uma liga entre eles e tal. Só que uma grande característica desse desenho era a violência. E, né, era um desenho para criança. De qualquer forma, o cara tava lá jogando, de repente voava um braço, voava uma perna. Eu sei que esse desenho era um desenho bem complexo e eu não sei nem se ele passaria hoje em dia, eu não sei nem como é que funcionaria isso do jeito que estão as coisas aí, né? Mas era um desenho super legal. Eu sei que ele era bem macabro assim, mas eu não tinha medo não. Mesmo porque todo mundo no final da história acabava perdendo o braço, a perna e tal, mas eles colocavam num tanque de regeneração e o cara tava sempre pronto pro próximo jogo. Morrendo, morria, né? Era um desenho que eu curtia pra caramba, era muito legal. O segundo desenho que eu quero falar é sobre Bicudo o Lobisomem. Bicudo o Lobisomem, bom, como o próprio nome já diz, o cara era um lobisomem. A história é baseada em Scooby-Doo. Então tem aquela mesma dinâmica, era um grupo de pessoas, sendo que um deles era o lobisomem, ele não era lobisomem o tempo todo, ele era humano normalmente. Só quando ele via a lua cheia que ele virava lobisomem, quando ele via o sol ele voltava a ser humano normal. O problema é que muitas vezes a turma estava encrencada, estavam presos numa cela, tal, eles não tinham como escapar, e aí eles precisavam apelar para o lobisomem. E aí eles desenhavam uma lua num pedaço de papel na parede, onde tivesse um espaço, ele desenhava a lua, e o cara vendo o desenho, ele virava lobisomem. E o mais engraçado é assim, tinha um cara na turma que era o gordinho, e o lobisomem, toda vez que ele se transformava, automaticamente, ele tentava comer o gordinho. Cadê o gordinho? Cadê o gordinho? É comer que eu tô falando no sentido de comida mesmo. Queria devorar o gordinho. E era muito engraçado. E pra ele voltar a ser humano era a mesma coisa. O pessoal desenhava um sol, sei lá. E ele passava por umas situações muito constrangedoras. Às vezes tinha um outdoor com uma lua, o cara virava lobisomem. Quando não precisava, ele virava. Mas era um desenho muito legal também. O terceiro desenho que eu vou falar é sobre Freakazoid. Freakazoid talvez seja um pouco mais comum aí na lembrança das pessoas, porque eu acho que de todos ele é o que é menos antigo. O personagem principal, ele era um ser humano normal, um nerd, e ele ficava lá no computadorzinho dele. E aí quando ele apertava o delete no computador, ele se transformava num super-herói e ia proteger Washington, a cidade de Washington. Acontece que quando ele se transformava, ele ficava meio louco, né? Ele ficava retardado, tipo Máscara, assim, sabe? Ele aprontava e ele acabava mais causando confusão do que ajudando. Aí, às vezes, ele tava com preguiça de ajudar. Vocês podem ver que eu só gosto de super-herói louco, né? Só super-herói que mais atrapalha do que ajuda. Mas esse é meu perfil que eu posso fazer, né? O segundo desenho que eu vou falar é sobre The Tick. The Tick também era um super-herói doidão. Ele não tinha identidade secreta, ele estava sempre vestido de The Tick. Ele era um insetão azul. Né? Então ele estava sempre com aquela roupa de inseto, ele estava sempre de azul, só ficava o rosto dele de fora, ele tinha 2 anteninhas, e ele estava sempre vestido de azul. E ele também, ele era um cara meio ingênuo, assim, um cara meio bobão, mas ele tinha um bom coração e o negócio dele era combater o crime. Teve um episódio de The Tick que me marcou muito, que foi o episódio que ele queria criar um grito de guerra para ele. Então ele ficava pensando nas possibilidades, para o alto e avante, não, isso já existe. E ele ficava
pensando em algumas opções e ele não conseguia ser criativo o suficiente para criar um grito de guerra. Aí ele vai na cozinha, tá lá olhando e de repente ele pega uma colher. Ao mesmo tempo tá tendo uma convenção de super vilões, os vilões estão todos lá reunidos, todos os vilões que ele já tinha enfrentado, vilões que ele não tinha enfrentado ainda, estavam confabulando lá, e aí de repente fica aquele silêncio e eles só ouvem aquele grito. Colher! Colher! Era o The Tick chegando para estragar a reunião. Cara, eu acho que eu nunca ri tanto num desenho na minha vida. E acabou que eu trouxe isso pra mim. Eu não posso ver uma colher. Toda vez que eu vejo uma colher, eu lembro desse grito de guerra do The Tick. Era muito legal. E o último desenho, que talvez fosse o meu preferido de todos, era Darkwing Duck. Darkwing Duck era um pato. Eu não sei se vocês lembram, tinha uma época que passava muito desenho da Disney na TV. Então passava DuckTales. São os caçadores de aventura. Todos eles são grandes figuras. Passava Tio Patinhas, passava Pato Donald, passava o Guinho, Zezinho, Luizinho. Passava um monte de desenho, né? Só que o Darkwing Duck era o meu preferido. Porque ele era um super-herói também atrapalhadão. Era um cara que ele queria muito ajudar, mas ele não tinha superpoder. Ele só contava com a astúcia dele e com alguns equipamentos que ele tinha. Mas normalmente ele acabava fazendo besteira também. Mas o mais legal mesmo do Darkwing Duck era como ele se apresentava. A hora que ele chegava na cena do crime, que o bandido estava lá cometendo lá o delito dele, ele chegava e se apresentava de um jeito muito particular. Eu sou o terror que voa na noite. Eu sou o chiclete na sola do seu sapato. Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Eu sou o Darkwing Duck. É por essas e outras que ele é um dos meus super-heróis preferidos. Eu curtia demais e esses 5 desenhos marcaram muito a minha infância, mas é difícil encontrar alguém que lembra deles. Será que vocês lembram de todos? Bom, a princípio eu tinha falado que eu ia falar só de 5 desenhos, né? Mas acontece que tinha uma série que eu assistia também e que já aconteceu inúmeras vezes de eu comentar sobre ela e as pessoas não lembrarem. A série chamava A Família Twist. A Família Twist era uma família que morava num farol e aconteciam várias coisas sobrenaturais ali onde eles moravam. Teve um episódio de Família Twist que me marcou muito também. Que era o episódio que um dos meninos estava brincando na praia, tá? Ele estava escavando e aí ele acha um esqueleto. E esse esqueleto estava vestido com uma calça. Aí ele vai lá e pega a calça do esqueleto. Ele fala, bom, o esqueleto não vai precisar mais da calça, e pega a calça pra ele, que ele gostou da calça lá. Depois que ele faz isso sem as minhas calças, ele começa a ter um problema sem as minhas calças. Ele não consegue falar uma frase inteira sem as minhas calças, sem terminar falando sem as minhas calças, sem as minhas calças. E isso acontece até que ele devolva a calça lá pro defunto, pro finado, ele não consegue se livrar dessa maldição. Então, putz, tem um amigo meu que a gente brinca disso até hoje. Isso virou uma referência. E só eu e esse meu amigo que lembramos de Família Twist. Não lembro ninguém mais que eu converso que assistiu Família Twist. Talvez as referências sejam um pouco vagas, né? Era uma família que morava num farol. Meio complicado. Mas era uma série que eu gostava muito, assistia todos os dias. Então era isso que eu tinha pra falar hoje. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de clicar em curtir. Compartilhe esse vídeo com os amigos de vocês. Vamos ver quem é que lembra de todos esses desenhos. Não esquece de se inscrever no canal, isso é importante pra caramba pra gente. E tá tendo vídeo agora no PPN toda semana, então inscrito no canal, vocês não perdem nenhuma novidade, beleza galera? É isso, vida longa e próspera, e até a próxima.